Eu estava a 10 minutos de ver minha filha única subir ao altar, vestida com aquele vestido de noiva que escolhemos juntas na loja da Rua Augusta, quando tudo desmoronou. O celular que ela havia me pedido para segurar vibrou na minha bolsa, e quando olhei a tela, vi uma mensagem que congelou meu sangue. Era do noivo, do homem que em poucos minutos se tornaria meu genro, escrevendo para outra mulher. Relaxa, amor. Depois que eu casar, o dinheiro da sogra vira meu. Em poucos meses, ela cai da escada. Li aquelas palavras 3 vezes, achando que meus olhos de 62 anos estavam me traindo. Mas não. Ali estava, escrito de forma clara e fria, um plano para me assassinar pelo meu dinheiro. O homem que minha filha amava, que eu havia recebido na minha casa, alimentado na minha mesa, tratado como filho, planejava me matar. E, pelo jeito, tinha uma cúmplice que chamava de amor enquanto estava prestes a fazer votos de fidelidade para minha Juliana. Meu coração disparou tanto que precisei me apoiar na parede da sacristia da igreja. Os convidados já estavam todos sentados lá fora, esperando a cerimônia começar. A marcha nupcial estava programada para tocar em menos de 10 minutos. Se você está me ouvindo agora, de onde quer que seja, do carro a caminho do trabalho, em casa fazendo suas tarefas, ou deitada na cama antes de dormir, deixa um comentário me contando de onde você está me escutando. E se inscreve aqui no canal, porque essa história está só começando, e o que eu fiz com essa revelação nas mãos vai te surpreender. Preciso que você fique comigo até o final, porque o que aconteceu depois daquele momento mudou minha vida completamente. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e passei as últimas 4 décadas da minha vida construindo tudo do zero. Nasci em uma família simples de Belo Horizonte, filha de um motorista de ônibus e de uma costureira. Aprendi desde cedo que na vida nada cai do céu, que é preciso trabalhar duro e ter cabeça no lugar para conseguir alguma coisa. Quando tinha apenas 22 anos, casei com o Marcelo, um rapaz que conheci na faculdade de administração, onde eu estudava à noite depois de trabalhar o dia inteiro como secretária. Ele era bonito, charmoso, me prometeu o mundo. 2 anos depois, nasceu a Juliana, minha filha única, o amor da minha vida. Mas a felicidade durou pouco. Quando Juliana tinha apenas 3 aninhos, o Marcelo morreu em um acidente de carro na Fernão Dias, voltando de uma viagem a trabalho. De uma hora para outra, me vi viúva, com uma criança pequena, uma dívida enorme do apartamento que tínhamos comprado e um salário que mal pagava as contas. Muita gente me aconselhou a desistir, a voltar para a casa dos meus pais, a aceitar que seria difícil demais criar uma filha sozinha. Mas eu não desisti. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos. Durante o dia, continuava como secretária. À noite, fazia trabalhos de contabilidade freelance em casa depois que colocava Juliana para dormir. Nos finais de semana, vendia cosméticos e bijuterias para complementar a renda. Dormir era luxo que eu não podia me dar. Teve época que eu dormia 4 horas por noite, mas minha filha nunca faltou nada. Ela tinha comida boa na mesa, roupa limpa, material escolar completo, cursos de inglês e informática. Eu me lembro de passar noites em claro costurando a fantasia dela para a festa junina da escola, porque não tinha dinheiro para comprar pronta. Me lembro de recusar convites para sair com amigas, porque cada centavo era contado e planejado. Minha vida social se resumia a levar Juliana no parque aos domingos, e olhe lá. Mas o esforço valeu a pena. Com o tempo, fui promovida no trabalho, passei a ganhar melhor e comecei a investir em pequenos negócios. Tinha um tino comercial que herdei da minha mãe, aquela capacidade de ver oportunidades onde outros viam só dificuldade. Aos poucos, fui comprando imóveis pequenos, reformando e alugando. Comecei com um quartinho de fundos em Contagem, depois um apartamento em venda nova, e assim fui crescendo. Também investi em ações, em fundos, sempre com cuidado, sempre estudando antes de dar cada passo. Juliana cresceu vendo a mãe batalhar, vendo que mulher não precisa de homem para vencer na vida, que com trabalho e inteligência a gente chega onde quiser.
Ou pelo menos, era isso que eu pensava que estava ensinando. Quando ela entrou na faculdade de arquitetura na UFMG, eu chorei de orgulho. Minha filha, a primeira da família a entrar em uma universidade federal, estudando em período integral sem precisar trabalhar, porque eu podia bancar tudo. Dei para ela a vida que eu nunca tive. Ela morava comigo em um apartamento amplo e confortável, no bairro Savassi que eu tinha comprado alguns anos antes. Tinha carro próprio que dei de presente quando ela passou no vestibular. Mesada generosa para ela não precisar se preocupar com dinheiro e pudesse focar nos estudos. Paguei cursos de especialização, viagem de formatura para a Europa, tudo. Nunca neguei nada para minha Juliana. Era minha filha única, meu tesouro, a razão de todo o meu esforço. Foi na faculdade que ela conheceu o Ricardo. Ele estava no último ano de engenharia civil quando eles começaram a namorar. Juliana tinha 19 anos e ficou completamente encantada com ele. Trazia o rapaz em casa toda semana. Falava dele o tempo todo, vivia grudada no celular conversando. No começo, achei que era só namoro de faculdade, aquelas coisas que passam. Mas o relacionamento foi ficando sério. Ricardo era educado comigo, sempre muito simpático, me chamava de Dona Helena com respeito, elogiava minha comida quando vinha jantar em casa. Parecia um bom rapaz. Vinha de uma família mais simples que a nossa. O pai era mecânico e a mãe dona de casa. Moravam em Santa Luzia. Ele estudava com bolsa e trabalhava meio período em um escritório de engenharia para se sustentar. Eu até admirava o esforço do menino. Me lembrava de mim mesma na juventude. Conforme o namoro avançou e eles foram ficando mais sérios, comecei a ajudar Ricardo também. Quando ele comentou que estava difícil pagar as contas e estudar ao mesmo tempo, ofereci um quarto no meu apartamento para ele não precisar perder tanto tempo no trânsito entre Santa Luzia e a faculdade. Quando ele se formou e estava procurando emprego melhor, usei meus contatos para conseguir uma entrevista para ele em uma construtora grande aqui de Belo Horizonte. Quando ele passou e precisava de roupa adequada para trabalhar, dei dinheiro para ele comprar. Afinal, ele era o namorado da minha filha, praticamente já fazia parte da família. Juliana estava tão feliz e a felicidade dela sempre foi minha prioridade. Depois de 4 anos de namoro, Ricardo pediu ela em casamento. Foi em um restaurante chique que eu paguei, com o anel que eu ajudei a comprar, e Juliana disse sim, radiante de felicidade. Começamos a planejar o casamento imediatamente. Juliana queria uma festa grande, linda, inesquecível. E, como sempre, eu disse que sim. Contratei a melhor buffet de Belo Horizonte, a igreja mais bonita, o vestido de noiva foi importado, as alianças de ouro branco com diamantes. Ricardo não tinha condições de bancar metade, então eu paguei praticamente tudo. Ele agradecia, sempre muito educado, sempre muito gentil. Mas eu notava um brilho nos olhos dele quando falávamos dos custos, que me deixava levemente desconfortável. Era como se ele estivesse fazendo contas na cabeça, avaliando quanto eu valia. Mas eu afastava esses pensamentos. Achava que era paranoia minha, coisa de mãe superprotetora que nenhum homem seria bom o suficiente para sua filha. Além disso, Juliana estava tão feliz. Ela brilhava quando falava do casamento, dos planos para o futuro. Eles queriam morar em um apartamento próprio, e novamente fui eu quem deu a entrada de um imóvel lindo em um condomínio novo no bairro Burites. Ricardo agradeceu, me abraçou, me chamou de mãe. A senhora é a mãe que eu nunca tive, Dona Helena, ele disse com lágrimas nos olhos. E eu acreditei. Deus me perdoe, mas eu acreditei em cada palavra. As coisas começaram a mudar sutilmente depois que eles se mudaram para o apartamento novo, uns 3 meses antes do casamento. Juliana começou a ficar mais distante. Ligava menos, visitava menos. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que estava apenas ocupada com os preparativos do casamento e adaptação à vida de quase casada. Ricardo também mudou. Continuava educado, mas havia uma certa frieza que não existia antes. Ele começou a fazer comentários sobre minha idade, sobre como eu deveria pensar em me aposentar, em desacelerar. A senhora já trabalhou demais na vida. Dona Helena, tá na hora de descansar, aproveitar, ele dizia. Na época, achei que era preocupação genuína.
Hoje eu sei que ele queria me ver vulnerável, dependente. Um dia, cerca de um mês antes do casamento, fui visitar Juliana no apartamento novo sem avisar. Queria levar umas coisas para ela, toalhas de banho que tinha comprado em promoção, essas coisas de mãe. Quando cheguei, usei a chave que ela tinha me dado para emergências. Eles não estavam na sala, mas ouvi vozes vindo do quarto. Não era minha intenção espiar, mas o que ouvi me fez congelar no corredor. Era Ricardo falando ao telefone. Não se preocupa, meu amor. Isso aqui é temporário. A velha é rica, tem apartamentos, investimentos, muito dinheiro guardado. Ela não tem mais ninguém além da Juliana. Quando eu casar, tudo isso vai ser nosso. A Juliana faz tudo o que eu mando. Ela é boba, apaixonada. E a sogra me adora. Confia em mim completamente. Meu sangue gelou. Fiquei parada ali, segurando aquelas toalhas, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Antes que pudesse reagir, Juliana saiu do banheiro e me viu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou assustada. Ricardo apareceu atrás dela, desligando o celular rapidamente. Dona Helena, que surpresa! Ele disse, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu disse que tinha trazido umas coisas, que devia ter ligado antes e saí de lá o mais rápido possível. Minha cabeça estava girando. Tentei me convencer de que tinha entendido errado, que a conversa era sobre outra coisa, mas no fundo do meu coração, uma sementinha de dúvida tinha sido plantada. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção. Notei como Ricardo sempre puxava assuntos sobre minhas finanças, sobre meus investimentos, sobre meu testamento. Notei como Juliana concordava com tudo que ele dizia, como ela tinha mudado, ficado mais submissa, menos parecida com a menina forte e independente que eu tinha criado. Notei como os dois trocavam olhares quando eu mencionava qualquer coisa sobre dinheiro. Mas o que eu poderia fazer? Confrontar minha filha às vésperas do casamento baseada em uma conversa que escutei sem querer? Ela diria que eu estava louca, que era ciúme, que eu não queria vê-la feliz. E talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse vendo coisas onde não havia nada. Então chegou o dia do casamento. Eu tinha gastado uma fortuna naquela festa. 200 convidados, buffet completo, open bar, decoração com flores importadas, banda ao vivo. O vestido de Juliana custou mais que meu primeiro carro, mas valia cada centavo ver minha filha feliz, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Estávamos na sacristia da igreja, faltando 15 minutos para a cerimônia começar. Juliana estava linda, nervosa, ajeitando o véu no espelho. Foi quando ela pegou o celular da bolsinha de mão e me entregou. Mãe, segura para mim rapidinho. Não quero levar isso pro altar e não confio em deixar com as madrinhas. Peguei o celular e coloquei na minha bolsa. Fiquei ali sentada, vendo minha filha fazer os últimos ajustes, as madrinhas arrumando a cauda do vestido, o fotógrafo tirando fotos daqueles momentos finais antes dela subir ao altar. Foi quando senti a vibração na minha bolsa. Normalmente eu não olharia, mas algo me impulsionou a verificar. Peguei o celular e vi que era uma mensagem. Não era para Juliana. A mensagem tinha chegado no celular dela, mas era do Ricardo, e destinada a outra pessoa. Meu coração quase parou quando li as primeiras palavras. Relaxe, amor. Depois que eu casar, o dinheiro da sogra vira meu. Em poucos meses, ela cai da escada. Esse apartamento, os aluguéis, os investimentos, tudo nosso. A Juliana nem imagina que você existe. Ela acredita em tudo que eu falo. Quando a velha morrer, vai parecer acidente, e eu finalmente fico livre dessa farsa. Aí, a gente pode ficar junto de verdade, com grana para viver bem o resto da vida. Li aquelas palavras uma vez, 2, 3 vezes. Minha visão ficou embaçada. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Senti uma tontura, uma náusea. Apoiei-me na parede tentando respirar, processar o que acabara de ler. Meu futuro genro planejava me assassinar. Tinha uma amante. E ia usar minha própria filha como cobertura para herdar tudo o que eu construí durante uma vida inteira de trabalho e sacrifício. O homem que eu recebi na minha casa, alimentei, ajudei, tratei como filho, estava planejando friamente me matar
e roubar tudo de mim. Mãe, tá tudo bem? Você ficou pálida. Juliana se aproximou, preocupada. Olhei para minha filha, linda naquele vestido branco, inocente, apaixonada, sem fazer ideia do monstro com quem estava prestes a se casar. Naquele momento, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Faltavam 10 minutos para o sim. A igreja estava cheia. Tudo estava perfeito. Tudo estava pronto. Mas tudo estava errado. Completamente, terrivelmente errado. Minha primeira reação foi querer gritar, denunciar tudo ali mesmo, arrastar Ricardo pelos cabelos para fora da igreja e mostrar para todos que tipo de pessoa ele realmente era. Mas algo me segurou. Uma voz lá no fundo da minha cabeça, aquela mesma voz que me guiou durante todos esses anos construindo meu patrimônio, me disse para ter calma, para pensar, para ser inteligente. Se eu explodisse ali, na frente de todo mundo, o que aconteceria? Ricardo negaria tudo. Diria que a mensagem era brincadeira, mal entendido, que eu estava louca. Juliana, cega de paixão, provavelmente ficaria do lado dele. Eu seria vista como a mãe maluca, ciumenta, que inventou uma história absurda para sabotar o casamento da própria filha. Não, eu precisava de algo melhor, algo mais definitivo. Estou bem, minha filha. Só emoção, respondi, forçando um sorriso. Ela me abraçou e eu senti meu coração partir. Minha menina, minha Juliana, manipulada por aquele verme. Mãe, obrigada por tudo isso. Por esse dia perfeito. Você é a melhor mãe do mundo. Ela sussurrou no meu ouvido. Segurei as lágrimas. Precisava ser forte. Precisava pensar. Filha, eu preciso ir ao banheiro rapidinho. Já volto, disse, pegando minha bolsa. Tranquei-me em um dos banheiros da igreja e olhei novamente para o celular. A mensagem continuava ali, aquelas palavras horríveis me encarando. Tirei o meu próprio celular e fotografei a tela dele. Tirei várias fotos, de vários ângulos, garantindo que estava tudo bem visível, o número, o nome do contato salvo como Amor Verdadeiro, com emojis de coração, a mensagem completa. Depois, abri a conversa inteira entre Ricardo e essa mulher. Havia mensagens trocadas há meses, planos detalhados, conversas sobre como ele estava manipulando Juliana, sobre como estava conquistando minha confiança, sobre como seria fácil me fazer cair de uma escada, sobre como ele tinha estudado casos de acidentes domésticos que nunca foram investigados. Era meticuloso, calculado, assustador. Fotografei tudo. Cada mensagem, cada plano macabro. Havia também mensagens românticas entre eles, fotos íntimas. A mulher era jovem, bonita e claramente sabia de tudo. Ela o incentivava, dava ideias. Em uma mensagem, ela escrevia: Quando a velha morrer e você ficar com toda a herança, a gente compra aquela casa na praia que você me prometeu. Finalmente, vamos poder viver nosso amor livremente. Era de revirar o estômago. E o pior é que Ricardo respondia: Logo, logo, meu amor. Só mais alguns meses de fingimento. Casar com a Juliana é só um passo necessário. A mãe dela confia em mim, não vai suspeitar de nada. Terminei de fotografar tudo e devolvi o celular para a posição original na minha bolsa. Minha mente trabalhava em velocidade máxima. Eu tinha a prova. Tinha tudo documentado. Mas o que fazer com isso? Mostrar para Juliana agora? Ela estava tão apaixonada, tão cega. Será que acreditaria em mim? Ou seria mais fácil para ela pensar que eu estava inventando, que tinha manipulado as fotos de alguma forma? Adolescente e 20 e poucos anos pensam que são invencíveis, que sabem tudo sobre amor. Será que minha filha, aos 23 anos, conseguiria enxergar a verdade? Respirei fundo e saí do banheiro. Voltei para a sacristia onde Juliana me esperava, agora ladeada pelas madrinhas, todas animadas, tirando selfies, rindo. A inocência daquele momento contrastava brutalmente com o que eu acabara de descobrir. Mãe, o padre mandou avisar que já está na hora. Uma das madrinhas me disse. Olhei para minha filha. Ela estava radiante, feliz, prestes a cometer o maior erro da vida dela.
e eu tinha segundos para decidir o que fazer. Foi quando percebi algo. Olhando para Juliana, para aquele sorriso inocente, para aqueles olhos brilhando de felicidade, entendi que se eu parasse o casamento agora, mesmo com provas, mesmo com as fotos, ela me odiaria, pelo menos no primeiro momento. Ela estava apaixonada demais, iludida demais. Ricardo tinha trabalhado bem esses 4 anos. Tinha conquistado não só a confiança dela, mas também tinha minado minha influência. Nos últimos meses, sempre que eu expressava qualquer preocupação sobre qualquer coisa, Juliana respondia: "Mãe, você é muito controladora. O Ricardo diz que você tem dificuldade de me ver crescer." Ele tinha plantado a semente da desconfiança entre nós. Se eu cancelasse esse casamento agora, ela jamais me perdoaria. E talvez, só talvez, ela fugisse com ele de qualquer jeito, e aí sim eu perderia completamente minha filha. Então tomei uma decisão. Uma decisão fria, calculada, estratégica. Eu deixaria o casamento acontecer. Deixaria Ricardo pensar que tinha vencido, que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tomaria minhas precauções. Protegeria meus bens, protegeria minha vida e, vagarosamente, cuidadosamente, abriria os olhos de Juliana para quem ela realmente tinha se casado. Não seria de uma vez, não seria traumático. Seria gradual, com provas que ela não pudesse negar. E quando o castelo de cartas de Ricardo desmoronasse, eu estaria lá para amparar minha filha. "Vamos, mãe, tá na hora." Juliana estendeu a mão para mim. Peguei sua mão e caminhamos juntas até as portas da igreja. Lá dentro, Ricardo estava no altar, lindo no terno que eu paguei, sorrindo aquele sorriso falso, esperando para casar com minha filha e eventualmente me assassinar. Os convidados se levantaram quando a marcha nupcial começou. As portas se abriram. Juliana me apertou a mão, emocionada. "Te amo, mãe," ela sussurrou. "Também te amo, minha filha." "Mais do que você imagina," respondi, e aquelas palavras nunca foram tão verdadeiras. Caminhamos pelo corredor da igreja. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Eu olhava para Ricardo e via um assassino, via um manipulador, via um homem que tinha planejado meticulosamente destruir minha família e roubar tudo que eu construí. Mas meu rosto não mostrava nada disso. Eu sorria, acenava para os convidados, representava o papel da mãe orgulhosa e feliz. Quando chegamos ao altar, Ricardo estendeu a mão para Juliana. Ela largou meu braço e pegou a mão dele. Fui me sentar no primeiro banco, ao lado dos pais dele, pessoas simples que provavelmente não faziam ideia do monstro que tinham criado. A cerimônia começou. O padre falava sobre amor, compromisso, fidelidade. Cada palavra era uma ironia dolorosa. Olhei ao redor e vi a mulher. Ela estava lá. No meio dos convidados, algumas fileiras atrás, estava a amante. Reconheci ela das fotos que tinha visto no celular. Tinha tido a audácia de vir ao casamento. Estava me observando com um pequeno sorriso nos lábios. Nossos olhos se encontraram, e naquele momento, juro que vi um brilho de triunfo no olhar dela. Ela achava que tinha ganhado, que eu era só uma velha boba, prestes a ser eliminada. Mantive meu rosto neutro e desviei o olhar. Deixa ela pensar isso. Deixa ele pensar isso, por enquanto. O padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento. O silêncio foi ensurdecedor. Eu poderia ter me levantado, poderia ter gritado que sim, que tinha todas as objeções do mundo, mas permaneci sentada, calada, observando. "Ricardo, você aceita Juliana como sua legítima esposa?" "Sim, eu aceito." Ele respondeu, olhando para minha filha com uma expressão que eu agora reconhecia como falsa. "Juliana, você aceita Ricardo como seu legítimo esposo?" "Sim, eu aceito," minha filha respondeu, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. E assim, em questão de minutos, minha filha se casou com um homem que planejava me assassinar. A festa foi exatamente como planejamos, tudo perfeito, tudo lindo, tudo caro.
Dancei com Ricardo na valsa tradicional, ele me chamando de mãe, agradecendo por tudo, dizendo que cuidaria bem de Juliana. Eu sorria e pensava: você não faz ideia do que está por vir. Juliana estava radiante, dançando, rindo, apresentando o marido para todos. A amante tinha saído logo depois da cerimônia, provavelmente para não chamar atenção. Mas eu tinha visto. Eu sabia. E agora eu tinha um plano. Nos dias seguintes ao casamento, agi normalmente. Liguei para Juliana, perguntei sobre a lua de mel que eles fariam em Cancún, presente meu, obviamente. Conversei com Ricardo quando ele atendeu o telefone dela, fui simpática, amorosa. Mas nos bastidores eu estava me movimentando. A primeira coisa que fiz foi marcar uma consulta com meu advogado, o Dr. Antônio, que cuidava dos meus negócios há mais de 15 anos. Mostrei para ele as fotos das mensagens. Ele ficou pálido. Helena, isso é ameaça de morte. Você precisa ir à polícia, ele disse. Eu balancei a cabeça. Ainda não, Antônio. Primeiro eu preciso proteger meu patrimônio e abrir os olhos da minha filha. Se eu for à polícia agora, vai ser minha palavra contra a dele e Juliana vai ficar do lado dele. Dr. Antônio entendeu. Passamos horas reorganizando tudo. Mudamos meu testamento completamente. Antes, Juliana herdava tudo caso algo acontecesse comigo. Agora, criamos um trust complicado, onde ela só teria acesso ao dinheiro em parcelas durante anos e apenas se certas condições fossem cumpridas. Mais importante, Ricardo não teria acesso a nada. Mesmo sendo marido dela, por lei, meus bens eram todos anteriores ao casamento e em regime de separação total. Juliana tinha assinado a papelada antes do casamento sem nem ler direito, confiando em mim quando eu disse que era só uma formalidade. Agora eu agradecia por ter insistido nisso. Transferi a maioria dos meus ativos para empresas, tornando tudo mais complexo e inacessível. Mudei senhas, acessos, reorganizei tudo de forma que mesmo que algo acontecesse comigo, Ricardo não conseguiria colocar as mãos em nada. Também instalei câmeras de segurança no meu apartamento, câmeras discretas que ele não saberia que existiam. Se ele tentasse algo, eu teria gravado. Contratei um segurança pessoal, um ex-policial chamado Jorge, que passou a me acompanhar discretamente, e comecei a documentar tudo. Cada interação com Ricardo, cada visita deles à minha casa, cada conversa. Eu estava construindo um caso. Enquanto isso, eu precisava agir normal com Juliana. Não podia levantar suspeitas. Quando eles voltaram da lua de mel, fui visitá-los no apartamento. Levei presentes, fiz comida. Ricardo foi gentil como sempre, mas eu via nos olhos dele aquele cálculo constante. Ele estava estudando minha rotina, meus hábitos. Notei como ele perguntava sobre minha escada em casa, sobre o corrimão, sobre se eu tinha dificuldade de subir e descer. Estava planejando o acidente. Cada pergunta dele era uma confirmação do que eu tinha lido nas mensagens. Juliana estava feliz, ou pelo menos era o que parecia. Mas eu, que a conhecia desde que nasceu, via pequenos sinais de que algo não estava bem. Ela estava mais magra, tinha olheiras. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse que sim, que era só cansaço do trabalho. Mas eu sabia que era mais que isso. Ricardo estava controlando ela, isolando ela. Notei como ele sempre estava por perto quando ela falava comigo, monitorando a conversa. Como ele sugeria que ela não precisava visitar a mãe tão frequentemente. Como ele sempre tinha uma desculpa para eles não irem almoçar comigo aos domingos, nossa tradição de anos. Um dia, cerca de um mês depois do casamento, Ricardo veio me visitar sozinho. Disse que Juliana estava no trabalho e que ele queria conversar comigo sobre uma coisa importante. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Ofereci café, nos sentamos na sala. Dona Helena, eu estava pensando que talvez a senhora deveria considerar vender alguns dos seus imóveis. Ele começou. Já pensou que trabalho é administrar tudo isso? A senhora merece descansar, viajar, aproveitar a vida. Eu e Juliana podemos ajudar a administrar o dinheiro da venda, investir para a senhora. Olhei para aquele homem sentado no meu sofá, na minha casa, bebendo meu café,
e tendo a audácia de sugerir que eu entregasse meu dinheiro para ele administrar. Era de uma ousadia impressionante. Que gentileza sua se preocupar comigo, Ricardo. Mas estou bem. Obrigada. Gosto de manter as coisas como estão. Respondi calmamente. Vi um brilho de frustração nos olhos dele. Mas, dona Helena, a senhora não está ficando mais jovem. E se algo acontecer? É melhor organizar as coisas agora, enquanto a senhora pode decidir. Está tudo organizado, querido. Pode ficar tranquilo. Respondi com um sorriso. Ele insistiu mais um pouco, mas percebeu que não estava chegando a lugar nenhum. Quando foi embora, eu sabia que ele ficaria mais desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros. Eu só precisava esperar. Continuei minha rotina, mas sempre com cuidado redobrado. Jorge, meu segurança, estava sempre por perto, discretamente. Nunca bebia nada que Ricardo ou Juliana oferecessem sem ver sendo preparado. Checava minha comida. Evitava ficar sozinha com Ricardo. Testava o corrimão da minha escada religiosamente, procurando sinais de sabotagem. E então, aconteceu. Cerca de 2 meses depois do casamento, Juliana me ligou chorando. Mãe, pode vir aqui em casa? Preciso falar com você. Fui imediatamente, com Jorge me seguindo em outro carro. Quando cheguei, encontrei minha filha em lágrimas no sofá. Ricardo não estava. O que aconteceu, minha filha? Perguntei, sentando ao lado dela e a abraçando. Entre soluços, ela me contou que tinha encontrado mensagens no celular dele. Mensagens com outra mulher. Meu coração disparou. Seria a amante? O que as mensagens diziam? Perguntei, fingindo surpresa. Coisas horríveis, mãe. Ele dizia que me amava, mas que tinha outra pessoa, que o casamento comigo era por interesse. Quando confrontei ele, ele disse que eu estava louca, que eram mensagens antigas de antes de casar, que eu estava invadindo a privacidade dele. Segurei minha filha enquanto ela chorava. Era minha chance, mas eu precisava ser cuidadosa. Filha, você tem certeza do que viu? Conseguiu anotar o número? Conseguiu tirar foto? Ela balançou a cabeça. Não, mãe. Ele pegou o celular da minha mão e deletou tudo. Disse que eu estava sendo paranoica. Respirei fundo. Peguei meu celular e abri as fotos que tinha tirado meses atrás, no dia do casamento. Juliana, preciso te mostrar uma coisa. Mas preciso que você me prometa que vai olhar com a mente aberta, está bem? Mostrei para ela as mensagens. Todas elas. Os planos de me matar, as conversas com a amante, tudo. Juliana ficou branca. Levantou-se do sofá, cambaleou até o banheiro e vomitou. Quando voltou, estava tremendo. Isso não pode ser verdade, mãe. Você inventou isso. Você nunca gostou dele. Você manipulou essas mensagens, ela disse, mas a voz dela estava fraca, sem convicção. Filha, essas fotos foram tiradas no dia do seu casamento, do celular que você me deu para segurar. Eu queria te contar na hora, mas você estava tão feliz e eu sabia que você não acreditaria em mim. Então esperei. Esperei você ver por si mesma o tipo de homem que ele é. Juliana desabou em lágrimas novamente. Mãe, o que eu faço? Eu me casei com ele. Eu amo ele. Você ama a pessoa que você achava que ele era, filha. Não quem ele realmente é, respondi, segurando as mãos dela. Passamos horas conversando naquele dia. Mostrei tudo o que eu tinha descoberto, tudo o que eu tinha organizado para proteger a nós duas. A princípio, Juliana ficou brava comigo por não ter falado antes, mas aos poucos, conforme a realidade foi se estabelecendo, ela entendeu que eu estava tentando protegê-la da melhor forma possível. Mãe, o que a gente faz agora? Ela finalmente perguntou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Agora? Agora a gente vai dar a ele exatamente o que ele merece, respondi. E foi aí que começamos a planejar. Juliana quis ir à polícia imediatamente, mas eu a convenci de que precisávamos de mais provas. As mensagens eram de meses atrás. Ricardo poderia alegar que eram brincadeira, que estava bêbado, qualquer desculpa. Precisávamos de algo mais concreto. Então bolamos um plano. Juliana voltaria para casa, agiria normalmente com Ricardo, mas estaria documentando tudo.
Instalamos um aplicativo no celular dela que gravava todas as conversas. Colocamos câmeras escondidas no apartamento deles. Durante as semanas seguintes, Juliana representou o papel da esposa dedicada enquanto reunia evidências. Ricardo, achando que tinha ela na palma da mão, ficou cada vez mais ousado. Falava abertamente ao telefone com a amante quando achava que Juliana estava dormindo. Discutia os planos. Em uma gravação particularmente damning, ouvimos ele dizendo para a amante: "A velha está difícil de manobrar. Mudou tudo, blindou tudo, mas não se preocupa, já tenho um plano B. Um acidente de carro pode resolver. Tenho um amigo mecânico que pode mexer nos freios, vai parecer falha técnica." Ouvir aquilo foi aterrorizante. Ele tinha evoluído do plano da escada para algo mais sofisticado. Imediatamente fiz revisões completas no meu carro, coloquei rastreadores, avisei Jorge. Mas também sabia que tínhamos material suficiente agora. Era hora de agir. Dr. Antônio organizou tudo com a polícia. Marcamos um encontro no apartamento de Juliana com o pretexto de um jantar em família. Ricardo não suspeitava de nada. Juliana tinha sido perfeita em sua atuação. Ele acreditava completamente que ela não sabia de nada. Na noite marcada, cheguei ao apartamento. Ricardo me recebeu com aquele sorriso falso de sempre. "Dona Helena, que prazer! Juliana fez aquela sua lasanha favorita." Entramos, nos sentamos para jantar. A conversa foi normal, trivial. Depois da sobremesa, toquei na campainha. Era Jorge, acompanhado de 2 detetives da Polícia Civil. "O que está acontecendo?" Ricardo perguntou, confuso. Os detetives entraram. "Ricardo Mendes, você está sendo preso por ameaça de morte e conspiração para cometer homicídio." Um deles disse, mostrando o mandado. Ricardo ficou branco. "O quê? Isso é loucura! Dona Helena, o que é isso? Juliana, faz alguma coisa." Olhei para ele com uma calma que eu não sabia que tinha. "É exatamente o que você merece, Ricardo. Achava que eu era uma velha boba, não é? Que seria fácil me matar e ficar com meu dinheiro?" Juliana se levantou, tirou um pendrive da bolsa. Tudo aqui, todas as conversas, todas as ameaças, todos os planos, gravados nas últimas semanas. A expressão no rosto dele foi de puro choque. Ele olhou para Juliana como se a visse pela primeira vez. Você sabia? Você me traiu?" "Não", Juliana respondeu com uma firmeza na voz que me encheu de orgulho. "Você me traiu. Traiu minha confiança, meu amor, minha família, e achou que ia se safar." Ricardo tentou argumentar, tentou negar, mas os detetives já tinham ouvido o suficiente. Algemaram ele e o levaram. Antes de sair, ele me lançou um olhar de ódio puro. "Você vai se arrepender disso, velha. Você e sua filha vão se arrepender." "A única pessoa que vai se arrepender aqui é você", respondi calmamente. Depois que levaram Ricardo, Juliana desabou nos meus braços. Choramos juntas, um choro de alívio, de dor, de liberação. Minha filha tinha sido forte, tinha sido corajosa e agora estava livre. Nos dias seguintes, mais coisas vieram à tona. A amante foi interrogada e confirmou tudo. Ela, inclusive, tinha provas adicionais, mensagens que ela tinha guardado como seguro caso Ricardo a traísse também. Ricardo foi formalmente acusado, e com todas as evidências que tínhamos, não havia como escapar. Seu advogado tentou negociar, mas a promotoria não estava interessada. Ameaça de morte, conspiração para homicídio, tudo isso daria anos de prisão. O julgamento foi rápido. Com todas as provas que apresentamos, o júri levou menos de 2 horas para deliberar. Culpado em todas as acusações. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão. Quando a sentença foi lida, ele olhou para mim com aquele mesmo olhar de ódio. Mas dessa vez, eu apenas sorri. Ele tinha subestimado completamente quem eu era. Tinha visto uma velha, uma vítima fácil. Não tinha visto a mulher que construiu um império do zero, que criou uma filha sozinha, que sobreviveu a tudo que a vida jogou nela. Esse foi seu erro. Quanto à amante, ela foi acusada como cúmplice. Pegou 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional em 3.
Honestamente, não me importei muito com ela. Era apenas uma idiota que se envolveu com o homem errado. O importante é que Ricardo estava onde devia estar e não representava mais uma ameaça. Juliana iniciou o processo de divórcio imediatamente. Foi rápido, já que o casamento mal tinha completado 3 meses e ele estava preso por tentar matar a sogra. Não houve divisão de bens, obviamente, já que tínhamos regime de separação total e ele estava sendo condenado criminalmente. Minha filha ficou devastada por um tempo. Afinal, ela tinha amado aquele homem, ou pelo menos a versão dele que ele mostrava. Mas com o passar dos meses, com terapia e muito apoio, ela foi se recuperando. Foi redescobrindo quem ela era, fora daquele relacionamento tóxico. Voltou a ser a Juliana que eu conhecia, forte, independente, inteligente. Ela se mudou de volta para meu apartamento por um tempo, até sentir que estava pronta para viver sozinha novamente. E quando finalmente se mudou, foi para um apartamento menor, que ela mesma alugou com seu próprio dinheiro do trabalho. Ela quis fazer as coisas do jeito dela, sem depender de mim, e isso me encheu de orgulho. Quanto a mim, aquela experiência mudou completamente minha perspectiva. Por anos, meu foco tinha sido construir patrimônio, garantir segurança financeira, dar tudo para Juliana. Mas quase fui morta por causa disso. Percebi que dinheiro, embora importante, não é tudo. Comecei a viajar mais, a aproveitar a vida. Conheci um grupo de amigas da minha idade em um clube de leitura e passamos a nos encontrar toda semana. Comecei aulas de dança, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Até conheci alguém, o Maurício, um senhor viúvo de 65 anos, ex-professor, com quem saio de vez em quando. Nada sério, apenas companhia, conversas boas, jantares agradáveis. Também comecei a fazer trabalho voluntário, ajudando mulheres em situações de violência doméstica. Minha experiência, embora diferente, me deu uma perspectiva única sobre homens manipuladores e perigosos. Ajudo essas mulheres a se organizarem financeiramente, a protegerem seus bens, a reconhecerem os sinais de perigo. É gratificante saber que minha história, meu conhecimento, pode ajudar outras pessoas. Juliana frequentemente vem comigo nesse trabalho. Ela diz que é terapêutico, que ajudar outras mulheres a ajuda a processar o que aconteceu com ela. Hoje, 3 anos depois daquela fatídica mensagem, estou em um lugar completamente diferente na vida. Meus negócios continuam prosperando, mas não são mais minha única fonte de identidade. Tenho hobbies, amigos, uma vida social ativa. Juliana está noiva novamente, dessa vez de um rapaz que conheceu no trabalho, um arquiteto chamado Felipe. É completamente diferente de Ricardo. Gentil, honesto, com uma família estruturada e um trabalho sólido. Ele não demonstra interesse nenhum no meu dinheiro. Inclusive ficou desconfortável quando tentei dar presentes caros no começo. Desta vez estou investigando melhor, conhecendo melhor, mas com a consciência tranquila de que Juliana também aprendeu. Ela está de olhos bem abertos agora. Ricardo ainda está preso. Vai ficar lá por um bom tempo ainda. Às vezes penso nele, naquele homem que tinha tanto potencial desperdiçado em ganância e maldade. Se ele tivesse realmente amado minha filha, se tivesse sido honesto, teria tido uma vida boa. Teria tido uma família. Mas ele escolheu o caminho da manipulação, da mentira, da violência. E agora paga o preço. Juliana me disse que ele mandou uma carta dela da prisão, uns 6 meses atrás, pedindo perdão, dizendo que estava arrependido. Ela não respondeu. Não há o que responder. Algumas ações não têm volta. A lição que aprendi com tudo isso é que devemos sempre confiar nos nossos instintos. Quando ouvi aquela conversa dele ao telefone, meses antes do casamento, meu instinto me disse que algo estava errado. Eu deveria ter agido na hora. Mas, ao mesmo tempo, talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deveriam. Se eu tivesse impedido o casamento baseada apenas naquela conversa, talvez não tivéssemos provas suficientes para realmente acabar com ele. Talvez Juliana nunca tivesse realmente visto quem ele era. As coisas acontecem no tempo certo. Eu acredito nisso agora. Também aprendi
que nunca devemos subestimar ninguém, especialmente mulheres mais velhas. A sociedade nos ensina a ver mulheres da minha idade como invisíveis, irrelevantes, ultrapassadas. Ricardo cometeu esse erro. Achou que por eu ter 62 anos, seria fraca, fácil de manipular, fácil de eliminar. Não fazia ideia de que essa mulher de 62 anos tinha sobrevivido a tanta coisa, tinha construído tanto, tinha tanto conhecimento e tantos recursos. Essa subestimação foi a queda dele. E por fim, aprendi o valor da família verdadeira. Juliana e eu passamos por uma tempestade, mas saímos do outro lado mais próximas do que nunca. Não há mais segredos entre nós. Não há mais aquela distância que Ricardo tinha criado. Conversamos sobre tudo, apoiamos uma a outra, crescemos juntas. Ela entende agora os sacrifícios que fiz, e eu entendo agora que não preciso sacrificar tudo pela felicidade dela. Podemos ambas ser felizes, saudáveis, completas. É possível. Hoje de manhã, Juliana veio tomar café comigo. Trouxe o Felipe junto e ficamos conversando sobre os planos deles para o futuro. Eles querem se casar no ano que vem, uma cerimônia pequena, íntima, apenas família próxima e amigos queridos. Nada daquele exagero do casamento com Ricardo. Mãe, dessa vez eu quero pagar meu próprio casamento, Juliana disse. Não precisa, filha. Seria um prazer ajudar, respondi. Ela balançou a cabeça. Eu sei, mãe, mas quero fazer isso sozinha. Bom, não sozinha com o Felipe. Quero que seja nosso, sabe? Eu entendi perfeitamente. E me encheu de orgulho ver minha filha tão independente, tão segura de si. Enquanto os via conversando, rindo, fazendo planos, olhei pela janela do meu apartamento para a cidade de Belo Horizonte lá embaixo, essa cidade que me acolheu, onde criei raízes, onde construí tudo. Pensei em tudo que passei, desde aquela jovem viúva de 25 anos com uma filha pequena e um mar de dívidas, até hoje, uma mulher de 65 anos realizada, cercada de amor, com a filha feliz e saudável. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada sacrifício. E valeu ter sido forte naquele momento na sacristia, 3 anos atrás, quando poderia ter desmoronado, mas escolhi lutar. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou essa história toda até aqui, me responde uma coisa. O que você teria feito no meu lugar? Teria impedido o casamento na hora? Teria deixado acontecer como eu fiz? Teria ido à polícia imediatamente? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar, se te ensinou algo, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes, nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, podem ajudar outras pessoas. E se você passou por algo parecido, se teve que enfrentar traição, manipulação, perigo, saiba que você não está sozinha. Somos mais fortes do que imaginamos. Só precisamos acreditar nisso.